inclusive nos momentos em que nós vamos exercer os nossos direitos, nós não temos habilidade para fazê-lo. Quase sempre nós nos mostramos violentos, revoltados, rebeldes. É um prazer muito grande estar aqui novamente junto com vocês. Vamos fazer mais um breve comentário a respeito da vida do nosso Mestre Jesus. Muitas pessoas defendem que Jesus marcou a história pelos seus milagres. Mas hoje, quanto mais se estuda o Evangelho, quanto mais se medita a respeito do Evangelho, mais se chega à conclusão de que o nosso Mestre marcou a história muito mais pelo seu comportamento, pela sua postura, pelo seu método ou pelo seu modo de agir aqui na Terra. A nossa conduta é previsível enquanto a vida de Jesus Cristo se nos mostrou totalmente extraordinária. Se nós fizermos um paralelo entre a vida de Jesus, entre a vida do Messias, entre a resposta que o Mestre deu às contingências da vida, se fizermos um paralelo com a nossa forma de agir, nós ficaremos espantados. Jesus Cristo nos mostrou uma elegância de viver. E quase sempre a nossa conduta se aproxima em muito a dos animais, com um agravante. Quando se fala dos animais, nós podemos falar ou nos referir a eles ao uso puro do instinto. E quando nós falamos do ser humano, geralmente, ou o mais propício é nós usarmos o termo tendências instintivas. Porque nós, a princípio, nós humanos somos racionais. Mas quase sempre a nossa conduta se aproxima muito com a dos animais irracionais. Predomina em nós a agressividade. Por exemplo, perante um perigo, quase sempre nós entramos em pânico. Perante um desafio, quase sempre o medo predomina. Perante uma dificuldade, quase sempre a reação é instintiva. Perante um problema, quase sempre nós nos deixamos levar pelas emoções. Em outras palavras, nós somos muito mais reféns das nossas emoções e das nossas tendências instintivas do que agentes da conduta. Esse é o primeiro ponto que nós podemos fazer um paralelo com o nosso Mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou a agir. Ele nos ensinou a suportar ou a superar os desafios, a encarar as aflições de uma forma totalmente diferente da nossa. Certamente, de forma clara, o propósito dele é eminentemente espiritual. E por mais que ainda na Terra se prolifere o número das religiões, o nosso propósito, mesmo em nome de Deus, é quase sempre ou eminentemente material. É fácil de entender, por exemplo, a dificuldade que nós temos de enfrentar os infortúnios, de nós enfrentarmos o desconforto, nós enfrentarmos um desafio. Quase sempre nós nos deixamos levar pelo inconsciente, em vez de assumirmos as rédeas das nossas vidas. E Jesus Cristo nos mostrou humano como nós, mas a sua resposta, evidentemente, claramente, foi muito diferente da nossa. Nós, até mesmo quando nós falamos em domínio,
prepondera entre nós humanos a pretensão de dominar o exterior, de dominar o semelhante. Quase sempre nós guardamos a pretensão de dominar o território alheio, de manipular as pessoas, sem lembrar que nós não temos autodomínio. A proposta de Jesus, o padrão dele se nos mostrou totalmente imprevisível, porque ele não nos mostrou a mesma pretensão. Jesus Cristo não tinha a pretensão de dominar o outro, de exercer um poder externo. Em contrapartida, ele testemunhou invejável autodomínio. Então, esse paralelo, ele nos mostra o grau da nossa infantilidade. Nós pretendemos dominar o exterior sem qualquer domínio íntimo, enquanto Jesus não teve a pretensão de conquistar o exterior, desfrutando de um autodomínio completo. Enquanto o ser humano não sabe ou não aprendeu sequer a fazer valer os seus direitos, porque sempre o faz através da violência ou da rebeldia, na maioria das vezes, quase sempre a violência prepondera, Jesus Cristo nos mostrou um caminho totalmente diferente e até estranho para nós. Por isso que Jesus Cristo é taxado de crucificado, de covarde. Por quê? Porque nós não aprendemos a entender ainda, nós não entendemos ainda qual a melhor forma de exercer os nossos direitos. Nós temos dificuldade de lutar por aquilo que nos é direito. Nós não respeitamos a liberdade do outro, guardamos a pretensão de manipulá-lo, sendo que Jesus sempre respeitou a nossa liberdade. Jesus Cristo sempre mostrou, sempre viveu desde aquela época. Jesus Cristo sempre viveu desde aquela época o princípio da dignidade humana. Jesus Cristo sempre nos respeitou o ato deliberado de Pedro em traí-lo, respeitou a traição de Judas, respeitou o abandono dos discípulos, sem qualquer mágoa, sem qualquer emoção negativa. Então ao fazer esse paralelo, nós vamos mostrando, ou nós vamos percebendo a discrepância, a anomalia entre a nossa forma de conduzir a vida e a postura do Mestre Jesus. Jesus Cristo, ele mesmo disse de forma clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele apontou para si e diz: eu sou o caminho. Isso representa, meus irmãos, meus amigos, que ele era convicto, mas nunca ele foi inflexível. Quase sempre nós humanos, quando convictos, nós somos inflexíveis. É previsível a conduta do homem convicto. Quase sempre ele é tolerante, quase sempre ele é inflexível. Agora, Jesus Cristo, embora convicto, flexível e tolerante. A racionalidade nos leva a princípio, escolher o melhor caminho.
quase sempre o ser humano se deixa levar pelos preconceitos, quase sempre o ser humano ele é intolerante, quase sempre o ser humano gosta de polemizar, principalmente os mais intelectualizados. E entre estes, muitos, ou se não a maioria, gosta de provocar discórdia. Raros entre nós sabemos raciocinar com elegância. Raros homens intelectuais, raros homens, principalmente aqueles que representam a instituição, a universidade, a ciência, quase sempre eles são arrogantes. Ao passo que Jesus, excelente no seu atuar, nos mostrou algo que o homem até hoje não aprendeu a fazer. É usar o seu raciocínio e democratizar o seu conhecimento sem arrogância, sem presunção. Não sei se vocês estão percebendo, nós já estamos no século XXI e ainda aqueles que nos representam, seja na ciência, na filosofia, eles se arrogam como representantes de uma teoria ou de uma verdade e se mostram quase sempre arrogantes e pretensiosos. É raro encontrar um homem, é raríssimo encontrar um intelectual que ao mesmo tempo seja inteligente, flexível, tolerante. E para finalizar, nós precisamos fazer um paralelo entre a postura de Jesus perante as autoridades. Num outro vídeo eu já mencionei isso. Aqui na Terra, nós temos uma propensão a nos aproximar dos poderosos do mundo, esquecendo o nosso semelhante mais simples. Quase sempre nós marginalizamos o infortúnio alheio, o infortunado, e vamos à procura daqueles que estão no exercício de um poder. Jesus fez o contrário. Ele guardou distância dos poderosos do mundo e se familiarizou com os menos favorecidos. Então, depois de raciocinar, de pensar, de meditar a respeito disso, muitas pessoas ainda pensam e levantam a bandeira de que os milagres que Jesus Cristo fez, ou os milagres contidos no Evangelho, é que marcaram a sua vida pela história. Eu penso totalmente o contrário. Porque se fosse isso, certamente Jesus não teria marcado a história. O que mais se vê são pessoas que dizem o seguinte: esses milagres, isso aí é fruto da projeção da mente humana. Isso não existiu. Isso aí são histórias vinculadas a um mito. São histórias pintadas, criadas por aqueles que narraram a história de Jesus. E é difícil a gente, por exemplo, adentrar nisso. Como que se comprova de que aqueles milagres de fato aconteceram? Por exemplo, a cura do cego de nascença, andar sobre as águas. Como se prova? Como que se prova a ressurreição de Lázaro? Então fica o argumento dos céticos contra os crentes. Agora, Jesus marcou a história porque naquela época ele já nos apresentou um padrão psicológico totalmente imprevisível, que até hoje o homem não entende. São atos assim dignos de nota, que o homem ainda não conseguiu perceber. É inusitado. Isso é maravilhoso.
nós pensemos a respeito disso, que nós meditemos bastante. Porque o dia que essa cortina se abrir e nós nos depararmos com essa realidade, a nossa vida também vai se abrir. Nós tenderemos a ser mais livres, nós tenderemos a respeitar mais o semelhante, nós procuraremos sempre colocar em vigência o princípio da dignidade humana, nós procuraremos entender as aflições sobre um novo enfoque, nós procuremos exercer os nossos direitos de uma forma totalmente diferente e nós procuraremos entender o mundo sob uma nova perspectiva, não acanhada como o homem o faz, como uma minhoca debaixo da terra, a pensar que aquele é o nosso mundo. Jesus nos apresenta a terra e diz: o meu reino ainda não é deste mundo. E de forma implícita ele nos mostra o céu, o universo, com milhões e milhões de estrelas, com bilhões e bilhões de galáxias, um universo inteiro que nos aguarda para que nós possamos aprender a ser livres. Que Jesus nos abençoe.